Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai dar continuidade ao CNESAT, o segundo Seminário Nacional sobre Estresse, Saúde e Trabalho. E desse encontro síncrono agora que a gente está tendo, a gente vai contar com a psicóloga Thaisa Maria Ribeiro Garcia, que é da Coordenação de Saúde do Trabalhador, lá da Escola Nacional de Saúde Pública, e também da Fiocruz, né? A Escola Nacional de Saúde Pública faz parte da Fiocruz, mas ela está ligada à COGEP. Eu sempre me confundo com a organização da Fiocruz, mas a Coordenação de Saúde do Trabalhador, onde uma das organizadoras, Marisa, trabalha, também trouxe para a gente aqui hoje, a nutricionista Lohane Carvalho Meloni, e ela também é da Coordenação de Saúde do Trabalhador, da Fiocruz. Ela vai falar para a gente sobre alimentação e saúde, o olhar para a promoção da saúde do trabalhador, logo em seguida, depois da Thaisa Maria. A Thaisa, mestre em psicologia pelo Universo, vai falar para a gente sobre um tema muito importante que as pessoas esquecem, né? Que todo mundo envelhece, e a gente vai falar primeiramente um tema que ela vai trazer para a gente sobre envelhecimento e trabalho. Então, te agradeço as duas, né? Agradeço as duas, primeiramente a Thaisa Maria e depois a Lohane Carvalho. Então, Thaisa, fique à vontade, boa noite, muito obrigado pela sua participação, e a palavra é com você. Já podemos ver a apresentação, se quiser. Boa noite, gente. Obrigada pelo convite. Eu vou começar aqui compartilhando a apresentação para a gente começar a bater esse papo sobre envelhecimento. Vocês só me confirmam se vocês estão conseguindo ver. Sim, já está aqui na tela. Então, esse é um tema que muitas vezes a gente fica se perguntando, né? Nossa, para que falar sobre envelhecimento e trabalho? O que essas coisas se relacionam e por que isso é importante, né? Bom, vamos começar com os objetivos. O objetivo é abordar o envelhecimento da força de trabalho, né? E os desafios que se impõem, especialmente ao campo de saúde do trabalhador, que a gente vai ver que esse tema ele é pouco pautado, pouco abordado em saúde do trabalhador ainda hoje, né? E apresentar as estratégias para a promoção da saúde do trabalhador maduro, né? E aí eu vou explicar para vocês o que a gente considera o trabalhador maduro, adotadas pela Coordenação de Saúde do Trabalhador da Fiocruz, que eu entendo que é pioneira, né, na atenção a esse trabalhador. Então, acho que para começar é interessante a gente falar um pouquinho sobre o contexto, né? Qual é o contexto? Por que a gente está falando disso? O contexto principal é do envelhecimento populacional acelerado no Brasil, né? Se a gente pensar em países europeus, né, que já passaram pelo envelhecimento populacional, já passaram pelaquela coisa da inversão de pirâmides etárias, né? O Brasil ele tem um envelhecimento relativamente recente e acelerado. Então, os países da Europa, por exemplo, que já passaram por essa inversão de pirâmides, eles já têm estratégias, né, políticas públicas para lidar com o envelhecimento da força de trabalho. Os organismos internacionais já têm muitas publicações, né, sobre isso, sobre a inserção do trabalhador mais velho no mercado de trabalho, enfim. E nós estamos experimentando isso de forma mais acelerada agora, né? E aí eu acho importante a gente salientar a complexidade do próprio envelhecimento, né? A gente não, o envelhecimento ele não é uniforme, ele não é homogêneo, quer dizer, se a gente parar para pensar no nosso estado aqui, na nossa cidade, né, do Rio de Janeiro, na capital, no Rio de Janeiro, a gente percebe que, embora a gente tenha uma expectativa de vida geral, né, para o Brasil relativamente alta, a gente percebe que a gente envelhece diferente de acordo com aquilo que a gente vive, né, com aquilo que a gente experimenta. Então, envelhecer, por exemplo, em Copacabana, não sei se todos aqui são do Rio de Janeiro, né, mas Copacabana é um bairro muito famoso pelo acolhimento aos idosos. Há um tempo atrás, era o bairro que mais tinha idosos e que mais tinha qualidade de vida dirigida aos idosos no Rio de Janeiro, um bairro de classe média alta, na zona sul do Rio de Janeiro. Então, envelhecer em Copacabana, com uma situação socioeconômica privilegiada, por exemplo, é diferente de você envelhecer nas periferias das grandes cidades, né? Então, o acesso à saúde, à educação, à situação socioeconômica, tudo isso vai compor ali um contexto, né, que vai determinar como a gente vai envelhecer com mais qualidade ou menos qualidade, enfim. Então, eu acho importante a gente fazer essa ressalva, né, de que o envelhecimento ele tem uma complexidade muito grande.
E parte desse contexto também vindo no esteio dessa questão do envelhecimento da população, de forma geral, vem as reformas previdenciárias e a reorganização do mundo do trabalho, né? Então, a gente passou aí, o Brasil passou recentemente por uma grande reforma em 2019, mas já vinha de outras, né? Se não me engano, em 99, 2003, a gente vai ver as datas direitinho, mas a gente vem passando por uma série de reformas que acabam alongando a nossa vida laboral, quer dizer, a gente passa cada vez mais tempo trabalhando, cada vez mais tempo da nossa vida trabalhando. Isso quer dizer que a gente envelhece, quando a gente está no meio da nossa vida laboral, a gente já está num processo de envelhecimento acelerado, muitas vezes, né? Se a gente pensar que a gente precisa hoje, segundo a lei vigente, né, passar 40 anos trabalhando, quando a gente está no meio dessa vida laboral, lá no 20º ano de trabalho, enfim, a gente já está em torno de 40 anos, 45 anos, 50 anos. Então, a gente ainda vai ter uma vida ativa no trabalho, né, de muitos anos ainda envelhecendo, né, ou com a percepção mais aflorada da nossa situação. Então, assim, a gente envelhece o tempo, a gente está envelhecendo o tempo inteiro, mas a nossa percepção mais acelerada desse envelhecimento ali a partir dos 40, dos 50 anos. Então, quando a gente está falando em trabalhador maduro, a gente está falando dessa pessoa, né, que está fazendo ali a transição para os 50 anos, está em torno dos 50 anos, a partir dos 50 anos. Então, parte desse contexto também são as transformações econômicas e sociais, né? Então, a inclusão dos mais velhos, por exemplo, nas novas dinâmicas de produção e consumo. Então, é aquela coisa da economia mesmo, do capitalismo, né? Se você tem pessoas que vivem mais, como que você mantém essas pessoas produzindo e, ao mesmo tempo, consumindo para que esse sistema não quebre, né? Então, nessa dinâmica de produção e consumo, né, tem todo um estudo, né, que os teóricos chamam de silver economy, ou a economia grisalha, né, que é uma forma de incluir economicamente essas pessoas mais velhas, né, já que a população está envelhecendo. E aí, a reboque disso, vem também um processo de ressignificação da velhice no imaginário social, né, nas dinâmicas sociais. Então, se você tem que manter essas pessoas mais velhas trabalhando, né, a gente precisa ter um olhar renovado, ressignificado do mais velho, que já não é aquele que vai ficar em casa fazendo crochê, que é o aposentado que não faz nada, né, e todos aqueles estereótipos negativos. Então, tem toda um processo de ressignificação da velhice que vem exatamente no esteio, né, dessas grandes transformações econômicas que vêm também em função do envelhecimento populacional. Então, eu trouxe alguns dados recentes, só para a gente não achar, né, que isso está muito distante da nossa realidade, né? Esses dados são agora do início do segundo semestre de 2023. Então, a Fundação Getúlio Vargas, ela fala que em 2040, faz uma projeção, né, que em torno de 60% dos trabalhadores terão mais de 45 anos. E aí os trabalhadores formalmente empregados, né? A Confederação Nacional da Indústria fala que o número de brasileiros com mais de 50 anos mais que dobrou em 15 anos, né? Então, teve um aumento aí de mais de 100%, por exemplo. O IBGE, esse ano, fala que de 2012 para 2023, pessoas com 40 anos ou mais na força de trabalho passaram de 38% para 45%, mais ou menos. Então, em números absolutos, são quase 11 milhões a mais de trabalhadores nessa faixa etária, né? Sendo 7 milhões de trabalhadores acima de 60 anos. Então, assim, se a gente pensar que essa é a realidade de hoje, né? Imagina daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. É possível que a gente olhe para os nossos ambientes de trabalho e a gente veja uma força de trabalho mais envelhecida de fato. Então, segundo a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, o envelhecimento se apresenta como um tema complexo, multidimensional, como eu expliquei para vocês, né? Então, ele toma formas não constantes, não homogêneas, ele está sujeito a atravessamentos sociais, de rede de cuidados, né? Então, quando a gente pensa em envelhecimento, a gente tem que pensar no que atravessa a vida desse indivíduo, né? A educação, o estilo de vida, renda, acesso à saúde, né? Acesso ao trabalho, isso acaba impactando no processo de envelhecer e em como a gente envelhece,
Então, quando a gente pensa, né, no envelhecimento, obviamente que a gente é remetido ao êxito, né, em diminuir as taxas de mortalidade, a elevar o acesso a políticas de saúde, enfim. Mas isso também traz uma série de desafios, especialmente para o mundo do trabalho, que é o nosso foco aqui, né? Então, um dos grandes desafios, acho que o maior desafio, é como assegurar o equilíbrio na garantia de direitos e dignidade humana em todas as faixas etárias. E aí, se a gente pensar no universo do trabalho, né, como a gente manter o direito ao trabalho, por exemplo, que está na nossa Constituição, né? Como a gente manter a saúde desse trabalhador, como a gente manter os níveis de empregabilidade desse trabalhador, né? Na Europa, se a gente pensar, né, que é aquilo que a gente tem como referência hoje, porque são países que já passaram por um processo de envelhecimento. Lá eles têm mais robustez, né, nos sistemas de proteção social às pessoas mais velhas. Então, eles têm políticas públicas que acabam sendo mais eficazes, né, que acabam garantindo uma velhice mais protegida, diferente da gente que não superou as desigualdades sociais, né? Então, essas desigualdades, somadas a reformas previdenciárias que não têm um debate público profundo, né, que elas passaram, essa última reforma, então, ela passou com muita pouca discussão, né, com muita controvérsia, com esse monte de desigualdades e essas reformas sem discussão, isso, a gente acaba fragilizando as poucas políticas públicas que a gente tem direcionadas às pessoas mais velhas, especialmente pensando no trabalho, que acaba vulnerabilizando, né, as pessoas mais velhas em várias dimensões, né, desde a saúde até a seguridade social. Então, as reformas, né, como eu falei aí, resgatando as datas, a gente teve em 99, 2003, 2019, então acabam fazendo um processo de fragilização dessa população mais velha, né, que acaba tendendo a ser excluída economicamente e socialmente. Então, se a gente pensar, por exemplo, nos níveis de empregabilidade do brasileiro mais velho, eles são muito baixos em relação aos dos outros trabalhadores, né? E aí a gente pode pensar nos próprios processos de gestão de pessoas, por exemplo. Não sei se vocês sabem o que são os processos tradicionais de gestão de pessoas, né? Recrutamento e seleção, desenvolvimento, retenção de trabalhadores, que é um monte de garantias e benefícios, às vezes, e concessões que você faz ao trabalhador no intuito de não ter rotatividade no seu ambiente de trabalho, né? Como que você faz para reter esse trabalhador? Processos de desligamento. Então, esses são os processos clássicos, assim, de gestão de pessoas. E o etarismo, né, que é o preconceito em função da idade, e aqui a gente está falando em função da idade, pensando nas pessoas mais velhas, ele está totalmente impregnado na nossa cultura, né? Seja nos sistemas de saúde, justiça, na mídia e também nos ambientes de trabalho. Então, esses processos de gestão de pessoas, eles são atravessados pelo etarismo. Então, às vezes, o trabalhador mais velho, ele nem é recrutado, ele nem é selecionado, né? Já existe um crivo ali, uma barreira para se contratar essas pessoas. Então, e dependendo da categoria profissional, essa exclusão ela ainda é mais intensa. Se a gente for para as carreiras assim que envolvem tecnologia, esses trabalhadores eles são brutalmente excluídos, por exemplo, né? Então, vocês podem pensar entre trabalhadores da enfermagem, por exemplo. Vocês percebem isso? Vocês percebem que os mais velhos eles são excluídos? De que forma? Né? Então, os níveis de empregabilidade desses trabalhadores acabam sendo mais baixos, né? Então, assim, eles têm menos chances, às vezes, de desenvolvimento profissional. O que é o desenvolvimento profissional? Você poder se qualificar, fazer um curso, aprender uma técnica nova, enfim. Essas oportunidades, elas acabam sendo mais escassas a esses trabalhadores e, por consequência, eles acabam sendo excluídos, o critério de idade acaba ocorrendo, né, para o desligamento dessas pessoas. Então, isso faz com que se crie um ambiente muito hostil ao trabalhador mais velho, né? Então, assim, se a gente precisa de 40 anos de contribuição previdenciária para atingir o direito à aposentadoria, por exemplo, e esse trabalhador ele é excluído, quando chega uma parte ali da carreira dele, ele é excluído, ele tem dificuldade até de alcançar o direito à aposentadoria e outros direitos, né? Como o afastamento remunerado para cuidar da saúde, enfim. Ele acaba sendo excluído de muitas formas. Então,
hoje a gente fala, né, da geração nem, a geração que nem trabalha, nem estuda. Se a gente continuar sem políticas públicas que garantam o direito ao trabalho, né, que protejam o trabalho, a gente pode ser que daqui a algumas décadas, ou nem isso, né, a gente tenha a geração nem, que nem trabalha, nem consegue se aposentar, né, porque não consegue se manter no mercado de trabalho formal, né, para conseguir atingir a idade e a contribuição previdenciária mínima para poder se aposentar. Então, daí a gente já tem uma dimensão, né, de uma parte da questão aí dos desafios que o envelhecimento da força de trabalho traz, né? E se a gente pensar na nossa realidade brasileira, né, em que a gente enfrenta, não raro, crises econômicas, a gente sabe instabilidade econômica, né? A gente sabe que aposentados, pensionistas, servidores públicos acabam se tornando sustentadores financeiros das famílias, né? As famílias, às vezes, se organizam em torno desses salários que são estáveis, previsíveis. Então, assim, dada também as taxas de desemprego, enfim. Então, a gente pode perceber o quanto isso pode modificar a dinâmica econômica das famílias e fragilizar cada vez mais o trabalhador mais velho, né? Então, em resumo, né, o que os autores, o que os teóricos sinalizam é que para a efetiva integração saudável e sustentável da população idosa ou da população mais velha, né, eu nem falaria da população idosa, porque o idoso, a gente tem um crivo ali, tem um critério que é a partir de 60 ou a partir de 65 anos, né? E esse crivo ele muda, tá? À medida que a expectativa de vida aumenta, a gente pode determinar que idoso agora não é mais a partir de 60 anos, mas a partir de 65, como vários países estão fazendo. Então, eu gosto de usar o mais velho, tá? Para a gente não ficar com essa ideia que é a partir de 60 anos. Não, a gente está falando de trabalhadores ali em torno a partir dos 50 ou perto dos 50, 45, 50 em diante. Então, para a integração saudável e sustentável dessa população idosa, são necessárias políticas de caráter complexo, integrado, envolvendo saúde, educação, economia, trabalho, enfim. Então, o aumento da população mais velha, né, ele traz consigo uma série de discussões relevantes, como o da educação ao longo da vida, já que a gente vai passar, né, agora, a gente provavelmente deve passar por novas reformas previdenciárias, mas nesse momento a gente precisa passar 40 anos trabalhando formalmente para atingir a aposentadoria. Então, uma estratégia de educação ao longo da vida é necessária, quer dizer, imagina se em 40 anos a tecnologia não vai mudar, os nossos processos de trabalho não vão ser atingidos aí por novas descobertas, novos processos, novas tecnologias, né? Então, para que você mantenha esse trabalhador ativo, em condições também de manter os seus níveis de empregabilidade, é importante que a gente tenha políticas de educação ao longo da vida, né? A reorganização da lógica da seguridade social de aposentadorias também, e o foco na intergeracionalidade e no etarismo, como eu falei, né? O etarismo, preconceito dirigido à pessoa em função da idade dela, e a gente pensando aqui a pessoa mais velha, né? Então, uma das formas de combater o etarismo, de mitigar os seus efeitos deletérios, né, é a gente investir em ações de intergeracionalidade saudáveis, né? Então, assim, a gente conseguir criar ambientes de trabalho, por exemplo, diversos, na perspectiva etária, mas que seja alinhado, que seja harmônico, que seja pensado, né? Não só colocar pessoas com diferentes idades para conviver e, olha, se virem aí, mas que a gente possa pensar estratégias de como fazer a integração saudável e de partilha e solidariedade entre gerações no mesmo ambiente, né? Então, um dos grandes desafios propostos, né, pelo crescente envelhecimento populacional, ele acaba se centrando na oferta de empregos que acolham esses trabalhadores, né? Então, a gente pensar no direito ao trabalho, que é um direito que está na Constituição, no combate ao etarismo direcionado aos mais velhos, então, políticas de gestão de pessoas, como eu falei, né, recrutamento, seleção, desenvolvimento, enfim, a gente conseguir criar estratégias de combater a atividade, né, do etarismo dentro desses processos, né, tirar essa contaminação desses processos para que a gente possa proteger, de certa forma, esses trabalhadores, mas não só, combater o etarismo dentro das instituições, né, porque a gente pode pensar no etarismo interpessoal que está ali nas relações,
mas também o institucional, que são essas regras, né? Ah, eu não contrato pessoas a partir dessa idade, ou não, essa pessoa não tem capacidade mais de aprender, então eu vou dar essa oportunidade de fazer um curso, uma qualificação para outros trabalhadores. Então, assim, a gente pode pensar no etarismo num aspecto interpessoal, mas também institucional, né? E as mudanças na própria organização do trabalho, né? Quando a gente pensa no trabalhador mais velho, as pesquisas apontam que eles, por exemplo, têm menos capacidade de sustentar longas jornadas de trabalho, por exemplo, altas cargas de trabalho, eles já estão menos dispostos a isso, até pelas condições de saúde que vão se modificando, né? Então, como que a gente consegue adequar a organização do trabalho que permita que esse trabalhador continue ativo? Então, uma das estratégias é a autonomia, a flexibilidade, né? O trabalhador ter um mínimo de controle sobre seus processos de trabalho, por exemplo, né? Então, essas discussões, elas não estão longe da gente, né? Quando a gente fala, por exemplo, em flexibilidade, a gente tem uma série de novas formas de trabalho, o trabalho remoto, o trabalho híbrido, diminuição da jornada diária, né? Alguns países europeus estão adotando, existem experimentos no Brasil com algumas empresas privadas que estão fazendo isso para medir, mensurar se a produtividade cai ou não, para ver se conseguem adotar esse tipo de jornada. O nosso ministro do Trabalho tem abordado esse tema de forma recorrente, né? Falando que a gente precisa discutir e pautar, né, a diminuição da jornada, né, da jornada semanal de 4 dias, por exemplo. Então, essas discussões, elas não vêm à toa, né? É uma forma de você criar sustentabilidade nos níveis de empregabilidade da população, quer dizer, tem mais gente precisando trabalhar, né? Porque você aumenta o espectro aí, etário das pessoas que precisam estar formalmente empregadas, por exemplo. Então, como é que você dá conta de um contingente enorme, crescente de pessoas precisando estarem empregadas, né? Como é que você concilia isso? Então, essas estratégias aí vêm a calhar também com a necessidade desse trabalhador mais velho, às vezes, de ter mais flexibilidade. E as ações de promoção da saúde e políticas organizacionais que amparem a vivência do que a gente chama na Fiocruz de ciclos finais de trabalho e transição para a aposentadoria. O que são ciclos finais de trabalho, né? Os ciclos finais de trabalho são aqueles anos, imagina, a gente passa 40 anos trabalhando. Então, a partir ali dos 50 anos, você já entra numa reta final, que não é tão final, tão pertinho assim da aposentadoria, mas já são os últimos ciclos de trabalho. E se a gente pensar também numa vida laboral alongada, às vezes a gente acaba modificando os nossos processos de trabalho, mudando de setor, mudando de área, né? Enfim, mudando as nossas próprias dinâmicas internas de organizar o nosso trabalho, a nossa produtividade pode ser afetada, as nossas questões de saúde acabam entrando mais, né, se impondo mais na nossa forma de enxergar o trabalho, de lidar com o trabalho. Então, os ciclos finais de trabalho é exatamente essa fase da vida em que a pessoa está trabalhando, né, já sendo um trabalhador maduro. Então, políticas organizacionais e ações de promoção de saúde que deem atenção para esses ciclos finais, assim como a transição para a aposentadoria, que são aqueles anos ali anteriores à aposentadoria, são desafios aí que esse cenário também acaba impondo, né? Então, o aumento da população idosa implica em a gente repensar a própria velhice, né? E as políticas que regulam a vida social, desde a saúde, a educação, o universo do trabalho, seguridade social, enfim. O envelhecimento e trabalhos, desafios, né? Quais são os desafios assim mais notórios? Quer dizer, hoje a gente já percebe nos mesmos ambientes de trabalho várias gerações coexistindo, né? Vivendo no mesmo ambiente, partilhando processos de trabalho, né? Com uma diversidade de condições e visões de mundo. Então, quando a gente tem 20 anos e a gente entra no mercado de trabalho, às vezes a gente tem um nível de energia, capacidade de dedicação, não só pelas nossas questões físicas, né, de saúde, mas também as nossas questões sociais. Às vezes a gente não tem uma família para cuidar, não tem filhos, né? A gente está mais disponível, vamos dizer assim, até subjetivamente para aquele trabalho, mas também fisicamente, no aspecto da nossa saúde.
E quando a gente já está mais velho, a gente já tem outras configurações ali de saúde, sociais, enfim. Então, você imagina várias gerações, 3, 4 gerações, convivendo no mesmo ambiente de trabalho. Isso é profundamente enriquecedor, né, do ponto de vista da aprendizagem, da partilha, mas isso também traz uma série de desafios, potenciais conflitos, disputas, enfim, um monte de coisas que, se não forem olhadas, né, com cuidado, com política de gestão de pessoas, por exemplo, a gente pode ter um ambiente muito conflituoso, desgastante e hostil, principalmente para quem já está mais fragilizado naturalmente. E aí a gente pode pensar, né, no trabalhador maduro. A gente tem uma série de sobreposições de dinâmicas que produzem diferentes tipos de sofrimento e adoecimento, né? Então, por exemplo, as visões de mundo das gerações de trabalhadores são muito diferentes, isso a gente está vendo agora, né? Então, os baby boomers, os milênios, né, que são as pessoas que nasceram ali nos anos 60, depois os milênios, né, nos anos 80, eles têm uma visão de mundo, eles enxergam o trabalho de uma forma que é diferente da geração Z, que é essa galera que está aí na casa dos 20 anos, né? Então, enquanto os milênios têm um sonho ali de ter estabilidade, os baby boomers alucinados ali pela estabilidade econômica, viveram situações aí históricas muito marcantes, né, que muitas vezes entravam numa empresa ou numa organização ali, ficavam a sua vida laboral toda ali, numa dedicação fiel ao trabalho. A geração Z, ela quer ter qualidade de vida, a visão que ela tem sobre o trabalho é diferente, o estar dela no mundo já é diferente, né? Ela quer ter prazer no trabalho, ela topa ganhar menos, às vezes, para ter mais tempo e mais qualidade de vida. Então, você imagina que o sofrimento, às vezes, de um trabalhador que se dedica demais pode ser um tipo de adoecimento, um burnout ou alguma coisa assim, e para um outro trabalhador mais jovem, essa aceleração do trabalho pode significar para ele um outro tipo de adoecimento, um outro tipo de sofrimento subjetivo, né? Por ele não estar fazendo aquilo que ele idealizou, que ele tem de visão em relação ao trabalho. Então, olha quantas coisas diferentes, né? Quantas visões de mundo, dinâmicas diferentes a gente está falando dentro do mesmo ambiente, às vezes, né? Então, existe também a tendência à exclusão dos mais velhos pelo etarismo, né? A invisibilidade desse trabalhador, inclusive em saúde do trabalhador. A gente percebe que, se a gente procurar aí na literatura, você vai pesquisar artigos que falam sobre isso, por exemplo, pesquisas, a gente vai achar muito pouco a respeito disso, né? A gente tem o desafio de pautar, em primeiro lugar, o trabalhador mais velho em saúde do trabalhador, que sabe pensar em políticas públicas e políticas de promoção da saúde para esse trabalhador. Então, ele tende a ser excluído socialmente, das dinâmicas do trabalho, economicamente, né, se a gente pensar que ele pode ter um nível de empregabilidade dele cada vez mais rebaixado, por exemplo, se a gente não tiver política pública para dar conta disso, o acesso a serviços de saúde, educação e trabalho, enfim, o acesso ao trabalho formal e à aposentadoria, né, como eu falei. Então, como que a gente garante direitos e dignidade a todos, independente da idade, né? Que foi a provocação da teórica que eu citei lá na frente, né? Como desenvolver ações em saúde do trabalhador direcionadas a esses trabalhadores? O primeiro desafio, como eu falei, é pautar o tema, né, em saúde do trabalhador. E eu acho que isso a Fiocruz acaba sendo vanguarda, de certa forma, né? Então, eu vou falar um pouquinho das estratégias, né, que a Fiocruz tem adotado por meio da coordenação de saúde do trabalhador, na promoção de saúde do trabalhador maduro, né, que é o núcleo que eu trabalho, lida com isso. O nosso núcleo se chama Núcleo de Atenção Integral à Aposentadoria, ele tem 14 anos, né, e hoje a gente, em função de todas essas transformações que a gente passou em todos esses anos e da dedicação da equipe aos estudos sobre o tema, a gente vem chegando à conclusão, né, amadurecendo o entendimento de que a gente não lida com a aposentadoria somente, né, mas que a gente lida com a promoção da saúde do trabalhador maduro nos seus ciclos finais de trabalho e transição para a aposentadoria. Então, o que esse núcleo desenvolve? Esse núcleo do qual eu faço parte, né? Ele desenvolve um programa de preparação para a aposentadoria,
que, na verdade, não prepara somente para a aposentadoria, mas prepara para os ciclos finais de trabalho e transição para a aposentadoria, dentro dos princípios de saúde do trabalhador. Então, não é um programa informativo, ele é crítico-reflexivo, é um espaço de cuidado e reflexão, em que a gente aborda diversos temas, né, que vão desde as questões de trabalho, saúde do trabalhador, sofrimento no trabalho, sentidos do trabalho, mas também planejamento de vida, educação, saúde, sexualidade, aspectos psicológicos do envelhecimento, enfim. A gente tem uma infinidade de temas ali em que a gente passa meses com esses trabalhadores mais velhos, né, tratando dessas questões dentro dos princípios da saúde do trabalhador. O programa de combate ao etarismo, né, que parte da compreensão de que o etarismo é uma das formas de discriminação a ser enfrentada dentro do ambiente de trabalho, né, seja no aspecto interpessoal, né, da relação ali, mas também seja no aspecto institucional, como eu falei, né, às vezes não selecionar, usar o critério de idade para desligar a pessoa, demitir, incentivar aposentadorias, excluir, enfim. Visa a promoção da saúde do trabalhador por meio de ações transversais no seu enfrentamento, né, com o objetivo de combater preconceitos, discriminação e produzir um ambiente de trabalho mais saudável. A gente tem um programa, né, que é bem recente, aí é o nosso caçulinha, é o programa Fiocruz e Eu, que busca desenvolver um ambiente favorável para que esse trabalhador, né, que já é maduro, que já tem uma vivência institucional muito longa, às vezes de muitas décadas, né, que ele possa compreender o seu lugar dentro daquela instituição, no caso a Fiocruz, assim como o lugar dessa instituição na vida pessoal dele, né? Então, você vai ter a sua história lá laboral, mas enquanto você viveu essa história laboral, a sua vida pessoal estava rolando, né? E uma impactou na outra. Então, você foi mãe, você perdeu alguém, você fez uma grande mudança na vida, você passou por uma separação, tudo isso impactou também no seu trabalho às vezes te ajudou apoiando, né, esses momentos da vida. Então, a gente entende como um programa de produção de saúde mental no trabalho, fazer com que esses trabalhadores olhem para essa história deles e consiga ressignificar essa história, né, contar a sua história, né, se ver dentro do trabalho, mas ver também o trabalho dentro da sua vida pessoal. A gente tem também os atendimentos individuais direcionados a esses trabalhadores, né, para uma escuta qualificada, aconselhamento especializado sobre aposentadoria e trabalho. Então, a gente tem um ouvido afinado para captar essas pequenas exclusões, essas questões existenciais, né, que esses trabalhadores vão pensando, às vezes, no meio da carreira, a estafa, muitas vezes, que eles têm quando já têm muitos anos de casa, mas ainda estão muito longe de atingir os critérios para aposentadoria, e como que você mantém esse trabalhador saudável, motivado, né, para trabalhar mais alguns anos. Então, a gente tem uma escuta qualificada, afinada, para compreender esse trabalhador e dar o melhor direcionamento ali para ele, né? O acompanhamento dos processos de planejamento para aposentadoria ou relacionado a esses ciclos finais de trabalho. E o acompanhamento integral, né, que é uma estratégia que a gente criou por meio do uso de plataformas digitais como o WhatsApp, Google Classroom, enfim, uma série de plataformas em que a gente cria uma estratégia de continuidade da atenção e cuidado. Então, qualquer trabalhador que entra nessa nossa rede, a gente meio que captura esse trabalhador e coloca ele, né, numa rede, numa certa rede de compartilhamento de informações interessantes. Então, a gente compartilha e atualiza conteúdos de qualidade que tenham a ver com essa temática, né? A gente facilita o acesso desse trabalhador a nós, equipe, a gente fomenta uma rede, né? Porque esses trabalhadores, eles criam uma rede entre eles também, e é uma forma também da gente sensibilizar esses trabalhadores para outras atividades que a gente faça, palestras, oficinas, enfim, e também uma forma da gente levantar demanda, né? Então, quando eles estão discutindo alguma coisa, quando eles estão pautando alguma coisa, a gente entende, opa, isso é uma questão que a gente precisa estudar, trabalhar, né, montar uma palestra, uma atividade, porque eles precisam dessa informação. Então, a gente acaba levantando demandas ali também. Então, a partir dessa experiência na Fiocruz, já finalizando, né, e dos apontamentos das pesquisas e dos organismos internacionais, principalmente a OMS e a ONU, a gente aprofunda a compreensão de que ações integradas e transversais que envolvam uma concepção ampliada de saúde, né, que não é só ausência de doença,
e de direito sejam as mais adequadas para lidar com a complexidade dessa interseção, né? Trabalho e envelhecimento, que são temas cada vez mais relevantes na contemporaneidade, como a gente viu aqui. Então, o cenário, né, que a gente veio falando até aqui, ele convida a gente a repensar o envelhecimento e o trabalho, assim como as políticas que balizam a vida social como um todo, né? Entre as quais as que dizem respeito à saúde, à educação e ao trabalho, que é o nosso foco. Então, a literatura e a experiência dessa equipe, especificamente, tem revelado que a atenção ao trabalhador maduro, o combate ao etarismo, a neutralização dos sofrimentos no trabalho e a promoção da saúde no envelhecer demandam estratégias complexas, diversificadas, transversais, né, de ação transversal, que envolvam não só a saúde do trabalhador, mas outros atores institucionais, né, além dos trabalhadores, sem perder de vista as premissas do que rege, né, o nosso fazer profissional, que é a escuta e a participação desses trabalhadores em uma abordagem crítico-reflexiva. Então, não é só lendo artigos, só discutindo entre nós, que a gente vai entender o que é interessante para esse trabalhador, né? É ouvindo esse trabalhador, é conhecendo. Eu acho que esse núcleo ele amadureceu tanto porque a gente ouve os trabalhadores, porque a gente ouve cada história, né? E aí isso embasa a gente também, obviamente, com os estudos e com as trocas com outros profissionais, a conseguir desenhar ações de promoção de saúde dirigidas a esses trabalhadores. Então, é isso, gente. A ideia, eu não sei se eu me estendi muito no tempo, mas a ideia foi dar um panorama geral para vocês, né, da relevância de falar sobre envelhecimento e trabalho, né, de como isso está aqui na nossa porta, né, não é uma coisa distante de nós, dar um panorama geral desse cenário e falar um pouquinho das estratégias que a Fiocruz, que eu entendo, né, que é vanguarda nessa questão, como a Fiocruz tem se colocado em relação a isso. Inclusive, eu não mencionei, mas a Fiocruz, pela primeira vez, colocou na sua cartilha de combate a violências no trabalho, colocou o etarismo ali como uma das formas de discriminação, né? É uma ação educativa importante, então isso compõe esse cenário da Fiocruz sendo vanguarda em abordar esse tema e pautar isso em saúde do trabalhador. Muito interessante, Thaisa. A gente só tem a agradecer, a gente teve alguns comentários aqui no chat, né, parabenizando o seu trabalho na Fiocruz. A professora Marisa também já está aí na sala. O Gabriel até comentou que não sabia que existia esse tipo de projeto, né, estratégia na Fiocruz. Aqui os elogios, né, até comentei também aqui que é bom que se a gente tivesse uma política pública que isso pudesse ser estendido para todas as empresas como algo que fosse necessário. É importante a gente falar que a Thaisa trouxe como uma forma de discriminação esse etarismo e chamar atenção também que nós vamos cada vez mais envelhecermos trabalhando. Então, se a gente vai envelhecer trabalhando, a gente tem que ter uma política de promoção e adequação também desse trabalhador para ele conseguir dar conta dessas atividades, assim como os conflitos de gerações, né, que a Thaisa coloca, que é muito interessante também. No mesmo ambiente de trabalho, você vai ter pessoas de diversas idades e que podem sofrer preconceito por diversos motivos, até mesmo pelo uso de tecnologia, né, por vestimentas, por gostos, preferências, e aí a gente só inventa formas de preconceito, né? E, na verdade, ao invés de a gente evitar, a gente vai criando cada vez mais preconceito. Então, alguns projetos como esses vêm amenizar, mitigar e tentar trazer estratégias aí para solucionar esse problema, né? Marisa, você vai colocar alguma coisa? A professora Marisa está aí, uma das organizadoras do evento. Seu microfone não está, agora está. Oi, Jorge, boa noite a todos e todas. Obrigada, Thaisa. Eu acho que também é só agradecer e elogiar, né? A Thaisa é uma das referências hoje, nacional, inclusive, nessa discussão, né, de saúde, trabalho e envelhecimento. Então, acho que quem está aqui, quem puder assistir depois, assim, é um aprendizado, acho que ela traz várias reflexões sobre vários aspectos, né, que é interessante, ela traz isso, né, não é só o aspecto interpessoal, mas também enquanto política institucional, de fato, a Fiocruz está na vanguarda, né, dessa discussão também,
e muito a partir do trabalho da Thaisa e da equipe com que ela trabalha. E eu acho que é isso. Assim, cada vez que escuto a Thaisa, eu aprendo mais e fico aqui assim, admirada mesmo com o trabalho. E ela fala, né, e traz essa discussão com muito afeto. Né? Não é só, a gente percebe que não é só, né, um trabalho que também é relevante, mas que, de fato, ela vê sentido nisso. E é um destino, espero que de todos nós, né? De todas nós, e a gente precisa pensar. E está muito alinhado com a pauta desse seminário, né? Assim, quando a gente está falando que mundo, né? Que futuro é esse que a gente está esperando para todos nós. É isso. Só parabenizar mesmo e agradecer, viu, Thaisa? A gente teve uma pergunta aqui, Thaisa, da Kathleen, que eu achei até interessante, né? Você, como psicóloga, responder essa pergunta que ela colocou aqui, a nossa monitora da sala. Você acredita que uma das principais causas dos problemas acerca disso seja a dificuldade do ser humano em lidar com o próprio envelhecimento de si? O que você acha, Thaís? Primeiro, eu queria agradecer a Marisa pelas palavras. Assim, realmente eu tenho muita paixão pelo que eu faço, né? Eu fui criada por velhos, né? Fui criada por avós. Então, assim, de velho eu entendo e gosto muito de ouvir as histórias. Então, tem muita paixão no trabalho mesmo. Mas respondendo a Kathleen, né? Existem algumas teorias que falam assim do que pode balizar, né? Do que pode fundamentar esse preconceito, esse estigma que está relacionado à pessoa mais velha. E uma dessas teorias que explicam exatamente a nossa dificuldade humana em lidar com a finitude, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, na nossa história aí, como espécie, né, poucos envelheciam. Então, esses poucos que envelheciam acabavam se tornando um grupo meio separado, diferente. A gente tem dificuldade, né, de lidar com aquilo que é diferente, entende como ameaçador às vezes, e ser confrontado com a velhice, às vezes, é ser confrontado psicologicamente também com medo da morte, da finitude. Né? Então, assim, existem questões subjetivas aí que também explicam. Obviamente, as sociais, elas estão aí. Se a gente parar para pensar, né, na sociedade capitalista que a gente vive, produtivista, em que a gente entendeu, né, foi socialmente construída a ideia de que o velho não produz, que o velho é um estorvo, que o velho vai ser aposentado. Aposentar, se a gente for para a etimologia da palavra, é retornar aos aposentos, né? É voltar para casa, é voltar para o quarto, sair da vida pública, né? Voltar para a vida privada. Então, a gente também entende que isso vem, né, da nossa forma capitalista e produtivista de lidar com o trabalho, né? Por que o velho é estigmatizado? Porque, em tese, ele não produz. Mas também tem esse aspecto subjetivo, psicológico do velho estar atrelado, de certa forma, à morte. Então, eu não quero ficar velha, né? Eu não quero, porque isso me aproxima, de certa forma, da finitude. Ainda mais nessa sociedade que o tempo todo você tem que estar conectado, você tem que produzir, você tem que ir na academia, você tem que estar ligado nas redes sociais, você tem que causar o tempo todo, né? Aí fica difícil. Eu achei aqui uma matéria, até colei. Eu estou falando, mas não está saindo nada, né? Aí eu estava dizendo aqui que eu achei uma matéria interessante, colei e vou colar aqui no chat, falando de uma velhinha de 42 anos, uma notícia de 1960. E aí eu ia só complementar o que a Thaís falou, que ainda mais na sociedade, onde a gente tem que produzir, tem que ir na academia, né? Tem que postar coisa na rede social, você tem que ter várias vidas em uma vida. Então, a pessoa, quando ela se dá conta que o tempo está passando, né, ela vai buscar vários recursos e não consegue, e aí começa essa coisa da negação, uma das teorias muito interessantes, né? Aí a notícia eu colei aí da velhinha de 42 anos que quase morreu no acidente. Então, assim, para você ver que na década de 60, a pessoa que tinha 40 anos era considerada idoso. Né? Só para complementar isso que você falou, Jorge, a nossa cultura faz a gente compreender a juventude não como uma fase da vida, né? Mas como um modo de vida. Isso é muito problemático, porque assim, quando a gente passa dessa fase, a gente quer continuar produzindo e tendo a mesma aparência de um jovem. E isso fatalmente vai levar a gente a uma série de sofrimentos, né? Porque o nosso corpo vai envelhecer, a nossa forma de ver o mundo vai se transformar.
Então, acho que parte dessa ressignificação da velhice passa por a gente também tentar desconstruir isso, né? Internalizar as fases da vida como elas são, e não tentar ficar apegado à juventude como um modo de existir, né? Porque ninguém vai ser jovem para sempre, só o Peter Pan. Isso aí. E aí tem que estar com a terapia em dia. Agora a gente vai dar continuidade aqui, aí vamos chamar a nutricionista Lohane Carvalho Meloni, especialista em atenção à saúde de pessoas com sobrepeso, na Universidade Federal de Santa Catarina, é também da Coordenação de Saúde do Trabalhador, que está ligada à COGEP na Fiocruz. Lohane, pode ficar à vontade para a gente testar a apresentação, agradecer novamente a Thaisa, a apresentação também fantástica, assim, que trouxe o histórico todo, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a parte da nutrição, que a gente também precisa ter esse olhar, né? Oi, pessoal, boa noite. Vou colocar aqui. Fico muito contente de estar aqui, né? Essa especialização que foi citada, eu concluí ela, né, na Federal de Santa Catarina, mas eu sou formada pela Universidade Federal Fluminense, então é um orgulho muito grande para mim estar aqui falando de novo nessa instituição, que foi onde eu me formei, então fico muito contente. E legal. Seja bem-vinda novamente. Obrigada. Vamos ter uma troca bem interessante. Acredito que eu vou correlacionar muito com a fala da Thaisa ali, né? Que a gente acaba tendo esse olhar da saúde do trabalhador bem ampliado. O núcleo que eu participo, né, é o Núcleo de Alimentação, Saúde e Ambiente, da Coordenação de Saúde do Trabalhador. E a nossa proposta aqui hoje é falar um pouquinho sobre alimentação, saúde, um olhar para a promoção da saúde do trabalhador. A gente vai estar abordando, né, o contexto histórico da alimentação e saúde no Brasil, para a gente poder compreender como é que está esse contexto, da onde a gente veio, apresentar também aqui o cenário das doenças crônicas e algumas informações de saúde do trabalhador da Fiocruz, apresentar ali como é que se dá essa dimensão ali da alimentação adequada e saudável e os documentos normativos que norteiam ali as nossas ações, né? E apresentar também algumas ações que nós realizamos e refletir sobre esse aspecto da alimentação, da saúde ali na perspectiva da saúde do trabalhador. Quando a gente fala ali do contexto histórico, aí por isso que eu disse que eu ia correlacionar muito com a fala da Thaisa, porque a gente precisa compreender de onde a gente veio, né? Dessas mudanças das últimas décadas. Então, quando ela foi falando ali dessa população que nasceu em 60, que nasceu em 80, isso se perpassa pela alimentação de uma maneira muito especial também, né? Porque a gente percebe que esse modo de alimentação, o modo de vida das pessoas, da população, mudou muito, né? Seja ali nas características políticas, né? A gente sabe o quanto isso veio mudando, né? Com a inserção de políticas públicas, com a mudança, com a queda. Então, tudo isso influencia, sejam as mudanças econômicas, né? A gente sabe que o financeiro interfere muito, né, nas questões de alimentação. As mudanças sociais, como a gente falou, como é que a gente se enxerga agora, né, no meio dessa sociedade. Nós temos uma visão diferente da população que nasceu em 80, que nasceu em 70. E as mudanças culturais, né, sejam de escolhas, ou seja, da onde essa pessoa está partindo, da onde ela veio, qual é a cultura, da onde ela foi criada e como isso vai se tornar ali na vida adulta, porque isso tudo vai perpassar pelas escolhas alimentares. E tudo isso, todas essas mudanças nas últimas décadas, transformaram o modo de vida da população. E aí, quando a gente fala nessa transformação do modo de vida, a gente pode falar também dessa transição demográfica, né? A gente fomos muito mais para a cidade, essa transição epidemiológica. Eu vou trazer alguns dados aqui estatísticos, né? Então, vou falar um pouquinho sobre isso também. E, com consequência, a transição nutricional. A gente percebe uma mudança no perfil, no aumento da obesidade, do sobrepeso, em crianças até, que é algo que nos preocupa mais ainda, né? Antigamente, a gente via muito na população adulta, que já era uma questão, mas hoje em dia a gente já está vendo isso a partir das crianças. Então, a gente precisa olhar para esse contexto histórico, enxergar que tudo isso vai influenciar ali nas escolhas alimentares, na saúde dessas pessoas.
Como consequência, eu trago aqui que a gente tem uma maior expectativa de vida, e aí é muito do que a Thaisa falou, né? A gente vai trabalhar por mais tempo, como que a gente vai estar com essa saúde? A gente sabe que a alimentação é muito responsável pela essa saúde, por ter uma saúde saudável, né? Vamos dizer assim. A redução do número de filhos por mulher, essa mulher saiu para o mercado de trabalho, consequentemente, ali, a questão do preparo dos alimentos, tudo isso a gente sabe que teve essa mudança, e as mudanças importantes no padrão da saúde e do consumo alimentar dessa população. Tudo isso veio acontecendo ao longo dos anos e a gente precisa olhar para a alimentação. Costumo dizer que a alimentação, ela perpassa por tudo assim na nossa vida, né? Desde quando a gente nasce até a hora que a gente morre. Então, a gente precisa olhar para essa alimentação de uma maneira bem ampla, né? Desse modo de escolher os alimentos, de se alimentar, porque a gente não precisa se alimentar diariamente, desde o primeiro dia de vida até o nosso último dia. E aí, quando a gente olha para esse cenário ali do Brasil, esse contexto histórico, todas essas mudanças, a gente também precisa olhar para os dados, né, das doenças crônicas, que, como eu trago aqui, o Vigitel mostrou para a gente que em 2019, as doenças crônicas, e aí eu estou falando de diabetes, hipertensão, doenças neurológicas, asma, né? Elas foram responsáveis por 41,8% do total de mortes prematuramente, que a gente está falando ali entre 30 e 69 anos. Então, é um dado que a gente precisa se preocupar, né? Essas doenças crônicas, elas estão sendo responsáveis por uma grande quantidade de mortes de pessoas jovens. E aí, quando a gente fala de doenças crônicas, a gente correlaciona com fatores de risco, que é a análise que o Vigitel traz, né? De olhar esses dados da população brasileira. E aí, quando a gente fala de fator de risco para diabetes, para hipertensão, para outras doenças, né, ali, cardiovasculares, para câncer, a gente precisa se atentar à alimentação, né? Eu trago aqui que a alimentação inadequada é um dos fatos, tem o tabagismo, tem o consumo de álcool, o sedentarismo e a poluição. Então, a gente precisa olhar para essa alimentação olhando para esse contexto das doenças crônicas não transmissíveis. E aí eu vou apresentar também um dado em relação ao Vigitel desse ano, né, de 2023, que ele mostra para a gente que quase 30% da população possui diagnóstico de diabetes, de hipertensão. E aqui, quando eu trago o diagnóstico médico de hipertensão, eu até sublinho ali, porque a gente sabe que muitas das pessoas não procuram, né, o atendimento, mas acabam tomando remédio por conta própria. Infelizmente, a gente sabe que acontece isso, né? Eu não sou hipertenso, não, mas eu tomo aqui o remédio. Aí você fala, nossa, mas como é que pode? Então, assim, a gente está falando de quase 30% da população que tem o diagnóstico de hipertensão. Então, é um número bem elevado. Quando a gente trata de diabetes, a gente olha que 10% da população apresentam o diagnóstico de hipertensão. Eu estou falando de população adulta, né? Que são os dados do Vigitel. E aí, um outro dado que eu trago também, para a gente correlacionar com essas informações, é o dado do sobrepeso, né? Do excesso de peso. O Vigitel mostra para a gente que mais de 60% da população está com excesso de peso. Quando a gente trata excesso de peso, é ali tanto o sobrepeso quanto a obesidade, na obesidade 1, obesidade 2 e 3. Então, quando a gente olha para isso, 60% dessa população está com quadro de excesso de peso. E isso, mais uma vez, pode corresponder àquela questão ali do aumento das doenças crônicas e dessa doença crônica ser tão responsável pelas mortes ali no país. Então, por isso que são dados bem importantes. E aí, quando a gente olha para esses dados do Vigitel, a gente da saúde do trabalhador, lá a gente pensa assim, tá, mas como é que tá os nossos trabalhadores? E aí a gente desenvolveu uma pesquisa para os trabalhadores da instituição no período da pandemia, né? A gente fez em 2 momentos. A gente fez em 2021 e em 2022. Perguntando a esses trabalhadores, a gente queria saber ali a avaliação dos hábitos de saúde dos trabalhadores da Fiocruz durante a pandemia. Então, nós fizemos um questionário online, disponibilizando para esses trabalhadores responder. E aí a gente tinha perguntas de situação de saúde, assim como a gente tinha pergunta também sobre o vínculo desses trabalhadores, porque lá na Fiocruz a gente tem servidores, bolsistas, estagiários, né? Então, a gente teve esse diagnóstico também, quantas mulheres, quantos homens, enfim, a gente teve um olhar ali
amplo, e aí eu trago alguns dados aqui para a gente conversar com os dados do Vigitel. E aí, na nossa pesquisa lá para a nossa população dos trabalhadores da Fiocruz, a gente identificou que 5,3% relataram ter diagnóstico de diabetes, 10 relataram ter obesidade, e aqui eu sinalizo que a gente perguntou obesidade, né? Que é a IOMC acima de 30. A gente não perguntou sobrepeso. O Vigitel, ele soma os dois, né? Ele tem tanto os dados de sobrepeso quanto os dados de obesidade. E sobre as doenças cardiovasculares, incluindo a hipertensão, a gente teve um número de 17,6% dos trabalhadores que responderam à nossa pesquisa relataram que possuem esse quadro de saúde. Tudo isso a gente vai fazer um diagnóstico para entender como que a gente vai fazer ações de promoção da saúde no campo da alimentação. Outro dado importante que a gente viu também nessa pesquisa foi que quando a gente pergunta, né, para o trabalhador quais foram as mudanças que aconteceram nesse período da pandemia, né, que foi no ano de 2022 que foram essas perguntas. Quais foram as mudanças que vocês tiveram nesse período da pandemia? E aí o top 3, né, das respostas que os trabalhadores deram para a gente, o primeiro, processo de trabalho, né, a gente teve ali a questão do trabalho remoto, né, a gente teve um período de trabalho remoto, então o processo de trabalho realmente mudou. E aí, como seguintes, né, exercício físico e alimentação, né, refeições. Então, esses 3 pontos foram os que os trabalhadores relataram que mudaram ali. Então, quando a gente olha para o tema desse seminário, para o tema dessa nossa conversa aqui, a gente precisa pensar nisso tudo, né? De alimentação e processo de trabalho, como isso tudo está relacionado com a saúde desse trabalhador, dessa população. E aí, novamente, correlacionando com o tema aqui do nosso seminário, a gente também perguntou sobre os níveis de estresse e de ansiedade que esses trabalhadores estavam nesse período. E aí, do estresse, se a gente for somar ali o médio com o elevado, a gente tem acima de 60% da população dizendo que estavam com estresse elevado. Claro, a gente tinha ali um momento de pandemia, com certeza estava levando a esse quadro também, mas tudo isso se relaciona com a forma com que esse trabalhador vai fazer ali as suas escolhas alimentares, né? Em relação à ansiedade, a gente identifica que mais de 50% relatou que estava com ansiedade e isso estava atrapalhando a ele lidar com essa nova rotina, né? Ali a gente tem 16,4% relatou que estava com dificuldade de lidar com essa nova rotina e 39,1% estou com dificuldade de lidar com a rotina e tem sintomas físicos, né? Então, ainda tinha essa questão dos sintomas presentes. Então, se a gente for somar, mais de 50% da população estavam com dificuldades de lidar com essa nova rotina. E aí, quando a gente olha para essa nova rotina, a gente precisa olhar que tudo isso que eu falei em relação a mudanças no processo de trabalho, mudanças de estresse, ansiedade, isso vai influenciar a forma com que a gente lida com a comida, com que o trabalhador lida com a alimentação. Porque eu costumo dizer que eu não gosto daquela frase, você é o que você come. Não, nós somos muitas coisas que estão envolvidas a nossa volta, né, ali. Então, aonde a gente veio, a nossa cultura, como é que a gente está fisicamente, tudo isso se relaciona com a forma com que a gente vai fazer nossas escolhas. Então, nós somos mais do que o que comemos, né? Até porque o nosso comer, ele não é individual. E aí, quando eu falo no fato de comer, como isso tudo se relaciona com as escolhas alimentares, eu trago aqui algumas fotos para poder sinalizar exatamente isso. A gente lida com a comida de diversas formas, depende do nosso momento, né? A gente lida com a comida quando a gente está frio, quando a gente está um pouco chateado, fisiologicamente, porque a gente precisa, né, ali se desenvolver, crescer. A gente lida com a comida de maneira, às vezes, compulsiva, porque a gente gosta muito de determinado alimento. Lida com a comida porque é cultural a gente comer uma feijoada na sexta-feira ou no domingo, né? Porque a gente precisa crescer, né? Então, ao longo da vida. A gente lida com a comida de uma maneira, se a gente foi criada ali no campo, a gente vai ter um outro olhar, então vem da nossa cultura. Nos momentos em família, a comida está em todos esses momentos. A ingestão hídrica perpassa por tudo isso também. A gente lida com a comida quando a gente está com fome, né? Quando a gente vai no rodízio, a gente está em momentos de convivência, né, com as pessoas. Quando a gente está na frente do computador consumindo ali um alimento calórico, às vezes a gente está ali numa demanda muito grande, num estresse.
A gente lida com a comida porque o chocolate, ele traz felicidade, né? Como diz ali a figura, ninguém é triste comendo chocolate. Nos momentos de Natal, de celebração, de Páscoa, o café, que é muito importante para aquelas pessoas que necessitam do café. Então, tudo isso a gente está falando de comida, de como a gente se relaciona. No momento do cinema, no rodízio de coxinha, no momento que a gente está ali consumindo aquele alimento que a gente gosta muito de uma maneira excessiva, porque talvez a gente está cansado, porque a gente queira comemorar alguma coisa, o dia do aniversário. Então, tudo isso, todas essas dimensões, elas vão refletir na maneira com que a gente escolhe se alimentar. Então, a gente está falando de dimensões psicológicas, dimensões fisiológicas e a dimensão social. E aí, olhando para isso tudo, a gente precisa pensar que é exatamente isso que eu disse. A escolha do comer, ela não é apenas individual. Ela sofre influências de muitas coisas. Nessa figura, a gente tem família, religião, sazonalidade, sentimentos, cultura, economia, mas ainda colocaria acesso, meio onde eu vivo, as minhas escolhas, o que eu gosto e o que eu não gosto. Então, a escolha do comer, ela não é só individual, né? Ela sofre muitas influências, como a gente viu naquelas fotos anteriores e como essa figura aqui traz para a gente. Por isso que a gente precisa refletir e se atentar muito, e é muito o que a gente faz, né, na Fiocruz, no nosso núcleo, para esse cuidado com os ambientes alimentares no território de trabalho, porque a gente passa mais tempo no trabalho, né? Eu vou dizer por mim, né? Eu passo mais tempo no trabalho do que na minha casa, porque tem o trânsito, né? Enfim. Então, assim, é um lugar que eu fico muito tempo no meu trabalho, são 8 horas do dia, né? Então, a gente precisa pensar nesses ambientes alimentares no território do trabalho. A gente precisa realizar ações de educação alimentar e nutricional para gerar autonomia no caso dos trabalhadores, na população, para que eles possam fazer boas escolhas. Mesmo tendo todas essas influências, a gente pode sim fazer boas escolhas, né? Promover um ambiente adequado e saudável para realizar essas refeições. Porque muitas das vezes a gente acaba levando o nosso alimento para o trabalho, e aí se não tiver um espaço adequado, a gente vai comer na frente do computador, a gente vai comer com pressa, isso não é bacana. Então, a gente também precisa pensar nesses espaços do ambiente de trabalho e facilitar o acesso, porque quando a gente fala de alimentação adequada e saudável, a gente já perpassa pelo conceito da segurança alimentar. E quando a gente fala de segurança alimentar e nutricional, a gente está falando do acesso ao alimento. Não é só se esse alimento tem uma qualidade bacana, se tem nutrientes. Não, a gente precisa pensar no acesso. Porque muitas das vezes a gente não tem acesso a um alimento in natura, fresco, né? Ali a gente consegue muito mais na esquina achar um pacotinho do que achar uma maçã, uma banana. Então, a gente também precisa pensar nesse acesso aos alimentos saudáveis, conversando ali com as ações de educação alimentar e nutricional para poder gerar autonomia para esses trabalhadores. E aí, teve até o comentário da palestra da Thaisa, que falou sobre isso, né? Que seria interessante se tivesse uma política, né, em relação ali ao envelhecimento. E aí, na alimentação, a gente tem, né? A gente tem uma normativa, uma portaria normativa, que determina que a gente precisa realizar ações de promoção da alimentação adequada e saudável nos ambientes de trabalho. E aí que eu estou falando da administração federal. Então, é nesse ambiente que a gente está, né? Tanto a universidade quanto a Fiocruz. Então, essa normativa acaba que contribui para que a gente possa realizar ações ali pertinentes, contínuas, né, de saúde do trabalhador no campo da alimentação adequada e saudável, porque ela acaba respaldando e incentivando essa realização, essa prática, né, que a gente realiza. E aí, também, a gente olha para os documentos normativos, que a gente precisa se guiar, né, para realizar as ações. Quando a gente olha para os documentos normativos, a gente tem um Guia Alimentar da População Brasileira, que é um documento riquíssimo, né? Ele foi divulgado em 2014, foi um ganho muito grande que a gente teve. E ele acaba que ele traz uma nova proposta da classificação dos alimentos, que a gente não tem mais aquela questão da pirâmide, né? A gente não tem mais lá no topo, na base ali os carboidratos, não temos mais essa questão. A gente mudou essa classificação dos alimentos a partir do Guia Alimentar. E esse Guia Alimentar, ele tem uma linguagem muito facilitada, o que contribui para a autonomia, né? Então, nas nossas ações de
educação alimentar e nutricional, a gente correlaciona tudo com um guia, né? Ele traz a proposta ali do aumento do consumo de alimentos in natura e minimamente processados, atenção aos alimentos processados e evitar os alimentos ultraprocessados. Então, essa é a nova categoria que ele traz para a gente. In natura, processado e ultraprocessado. E aí, para poder facilitar um pouquinho, a gente às vezes usa até aquela ideia do semáforo, sabe? In natura, verdinho, processado, amarelo e ultraprocessado, vermelho. Para a gente já fazer essas boas escolhas, tendo essa percepção ali de, opa, não posso escolher esse alimento, vou evitar esse, né? Então, esses documentos, esses guias, contribuem muito para a nossa prática, né? E eu trago ele aqui para poder ser uma ideia, para divulgar, porque são documentos riquíssimos mesmo. Os alimentos regionais, porque, como eu falei, a gente precisa respeitar a cultura, a gente precisa respeitar da onde a gente veio, né, a nossa criação, né? Então, a gente precisa ter isso em mente, né? Então, os alimentos regionais, eles são muito interessantes. Os protocolos, que acabam auxiliando ali, junto com o guia, na nossa prática. E quando a gente fala de OMS, que também tem debatido muito esse tema, né? A gente tem ali uma preocupação muito grande com essa questão da obesidade, das mudanças climáticas, como eu falei no início, essa obesidade em crianças e adolescentes. Então, a gente também tem os documentos da OMS que contribuem ali para as nossas práticas. E aí, vou falar um pouquinho agora sobre como a gente olha para isso tudo no ambiente da Fiocruz. Porque, ok, a gente viu que a população, né, pelo Vigitel, está com nível de sobrepeso, está com diabetes, hipertensão. Quando a gente olha para a nossa amostra da Fiocruz, a gente também tem dados relevantes que a gente precisa se atentar. E aí a gente pensa, né, poxa, a alimentação, ela perpassa por todos esses momentos. Então, a gente precisa pensar em ações de promoção da saúde desse trabalhador, que vão refletir nessa vida social dele, nessas escolhas, na vida familiar. E aí, as nossas ações na Fiocruz, ela pensa muito sobre isso, né? Que sejam ambientes estimulantes, que apresentem uma certa privacidade, flexibilidade dos horários, eu vou falar mais um pouquinho sobre isso também, a presença de vestiários, porque a gente está falando do ambiente de trabalho dessas pessoas, né? Autonomia, as ações de educação e saúde, os eventos externos e as parcerias. Aqui eu trago duas fotos, né? Que essa aqui é o espaço, uma sala de aula, né? Para o treinamento de aulas de exercício físico. E aqui uma oficina culinária. Essa oficina foi feita dentro de uma fábrica, né? Lá na Fiocruz, Armanguinhos. Então, assim, a gente consegue realizar essas práticas dentro do ambiente de trabalho. E aí, nessas práticas que a gente tem o programa Circuito Saudável, que ele teve a sua primeira turma em 2014, então ele vai completar 10 anos no ano que vem. Ele é um programa que ele pensa muito sobre isso, sabe? Sobre essa questão da autonomia, de gerar essas práticas, práticas saudáveis no ambiente de trabalho. E, ao mesmo tempo, a gente sempre volta ali, né? O que o trabalhador consegue fazer no seu ambiente de trabalho? Quais são as ações que ele consegue melhorar ali durante essa jornada, né? Então, o programa Circuito Saudável, ele visa muito isso, essas ações de promoção da saúde. Então, nele a gente tem atendimento nutricional individualizado, né, de educação física e de nutrição, e a gente acompanha esses trabalhadores durante um período com essas atividades, com atendimento individualizado, para realizar essa escuta, né, do trabalhador. As orientações de alimentação, então, ao longo desse período, a gente vai estar conversando com esse trabalhador. Oficina culinária. Aqui eu trago outra foto de uma outra oficina culinária e a gente faz isso num ambiente de trabalho. Esse espaço é um espaço de copa que tem os ambientes, né? Então, assim, a gente usa o próprio ambiente, não é uma cozinha, é uma copa, né? Então, a gente também tem esse cuidado de trazer receitas que o trabalhador consiga realizar no seu próprio ambiente de trabalho. A realização de rodas de conversa, caminhadas e aulas coletivas pelo campus. O exercício físico online, isso foi um ganho ali, né? Posso dizer que foi um ganho do período da pandemia e a gente se estende até hoje. E a gente acaba fazendo atividades externas, como a gente já teve numa trilha no Morro do Leme, tivemos outra trilha ali antes da pandemia. Aqui eu trago duas fotos de uma oficina culinária, como eu falei, no ambiente de trabalho, e uma aula temática, que essa aqui foi da festa junina, né, desse ano.
E o programa, essas aulas online de exercício físico, a gente, tanto no período da pandemia quanto agora, a gente teve momentos online e momento presencial, encontros coletivos para a gente estar sempre trazendo algum assunto pertinente, seja no campo da alimentação, do exercício físico, da psicologia, da ergonomia, então a gente sempre traz esse olhar também. Essa outra foto aqui é uma foto da trilha, né, que foi no Morro do Leme, então, assim, foi bem interessante que os trabalhadores levaram seus familiares, então são atividades que a gente vê que promovem, né, ali essa saúde, essa melhora ali. Além do programa Circuito Saudável, a gente teve também o chefe Circuito Saudável, que ele veio ali da questão das oficinas culinárias, nasceu desse momento, né? A gente teve a primeira edição do chefe Circuito Saudável na Fiocruz Manaus, e aí a gente traz para o Rio de Janeiro, né? Realizamos aqui no Rio de Janeiro, essas fotos que eu trago é daqui da Fiocruz do Rio de Janeiro, Manguinhos, e a gente teve ali inscrições dos trabalhadores com as suas receitas, né, autorais, e selecionamos 10 receitas e tivemos um evento mesmo, com degustação, com chefes, né? E aí, nesse dia, nessas receitas, a gente teve receita de pesquisador, do pessoal da saúde, tivemos receitas de assistente social, de administrativo, de pessoal de bancada, de pesquisador de bancada. Então, a gente acabou pegando ali diversos trabalhadores, né, com estilos de trabalho, né, processos de trabalho diferenciados para trazer essa temática da alimentação, né? Essa foto que eu trouxe foi o ganhador, né, o primeiro lugar, que foi o Feijão Maravilha, que foram as trabalhadoras da creche Fiocruz, que ganharam. Mas a gente teve diversas receitas muito interessantes que se transformaram nesse livro de receita. Então, acabou que a gente fez uma produção depois, né, do livro de receita, dessas 10 receitas que concorreram ali no concurso, né, Chefe Circuito Saudável. Novamente, a gente traz aqui discussões e reflexões, autonomia, processo de aprendizado acerca da alimentação e da saúde. A gente também promove ali, né, a elaboração de materiais educativos de diversos formatos, né? Aqui a gente tem um vídeo, a gente teve cards, né, ali, que é esse primeiro, que nessa foto que eu trago, como realizar a correta higienização. Então, a gente tinha momentos de divulgação desses cards, vídeos sobre o Dia Mundial da Alimentação, guias. Esse guia aqui, ele até foi desenvolvido para o chefe, porque como a gente estava solicitando que as pessoas enviassem suas receitas, preparassem ali o seu alimento, nós elaboramos um guia para falar sobre essa preparação, né? Como é que deve ser, como é que precisa se atentar ali à segurança alimentar e nutricional. Então, a gente também teve esse cuidado de orientar para esse preparo dessa alimentação, né? Outro material educativo ali em relação ao aproveitamento integral dos alimentos. Além disso, a gente tem o programa de avaliação dos ambientes alimentares da Fiocruz. Porque, como a gente conversou, a gente precisa promover ambientes saudáveis, né? Que possuem alimentos ali saudáveis, que possam ser bacana para esse trabalhador consumir. Então, a gente realiza visita técnica nos restaurantes e lanchonetes da Fiocruz. E aí a gente elabora relatório para esse gestor e fiscal do contrato, todo esse suporte no processo de licitação desses restaurantes, né? Mapeamento dos ambientes alimentares. Então, a gente costuma realizar ali visitas para poder entender qual é aquele ambiente alimentar, o que ele está ofertando, para a gente poder conseguir criar estratégias de melhoria ali da oferta da alimentação, né? Capacitação sobre o armazenamento dos alimentos. Então, o trabalhador que leva a sua marmita, ele recebe ali uma capacitação para ele conseguir acondicionar essa marmita na geladeira, quanto tempo ela deve ficar, qual tipo de alimento precisa ter mais cuidado. Então, a gente realiza isso também lá na Fiocruz. Essas fotos, uma é da capacitação dos manipuladores de alimentos e a outra é desse ambiente alimentar ali, que a gente faz esse olhar também. Como a gente tem um tempo, né, eu vou deixar aqui o link para quem quiser também, vou deixar meu e-mail no chat, se alguém quiser pode me pedir, para a gente poder também falar mais sobre outras ações que a gente faz, porque quando a gente olha para esse universo ali do nosso núcleo, a gente ainda tem realização de atendimentos individuais fora o circuito saudável, né, dos trabalhadores, sobre o encaminhamento. Então, se eles tiverem algum encaminhamento de saúde, a gente realiza o atendimento tanto nutricional quanto de exercício físico. Temos ações externas, né, como, por exemplo, Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, a gente está conversando com esse trabalhador
A gente tem ações em parcerias com enfermagem, com Dia Mundial da Diabetes, Dia da Hipertensão. A gente está dialogando sempre, então a gente acaba perpassando por esses outros núcleos, né? E aí, enquanto conclusões e reflexões que eu deixo aqui para a gente, falei bastante de autonomia, né? Porque a gente precisa contribuir para gerar essa autonomia para os trabalhadores conseguirem fazer suas próprias escolhas, né? Nesse ambiente que ele vive, seja o ambiente de casa, seja o ambiente do trabalho. Então, a nossa proposta é realmente também essa, gerar autonomia ali para o trabalhador nessas escolhas alimentares. As recomendações de alimentação, elas precisam estar em sintonia com o tempo. Então, é isso. Quando a gente falava de alimentação em 2000, era uma outra realidade. A alimentação agora em 2023 apresenta de uma outra forma, a gente precisa falar de uma outra forma. Por isso que os guias são tão importantes e precisam ser atualizados, porque eles vão se adaptando àquele momento que está. Essas mudanças, como comecei aqui a nossa conversa, essas mudanças epidemiológicas, essa transição, isso vai se relacionar com a forma com que a gente escolhe os alimentos. A alimentação adequada e saudável, ela deriva de um sistema alimentar socialmente e ambientalmente saudável, porque a gente não tem como falar de alimentação adequada e saudável se a gente não consegue ter o acesso a esse alimento, né? Se esse alimento ali, ele está vindo ali de uma forma muito prejudicial ao meio ambiente. Então, a gente precisa pensar nisso também. Como eu falei dos guias, né, eles são essenciais para gerar esse conhecimento e fazer esse movimento mesmo, essa reflexão. E a alimentação, ela é mais do que a ingestão de nutrientes, né? A gente não pode pensar na alimentação só carboidratos, proteínas, não, ela é muito mais. Conforme eu trouxe aquelas imagens, a alimentação, ela está relacionada com tudo na nossa vida, com o nosso bem-estar, com os nossos momentos felizes e tristes. Então, a gente precisa pensar que essa alimentação, ela é muito mais do que a ingestão de nutrientes. É isso. Aqui eu trago algumas referências, né? Igual eu falei dos dados de Vigitel. E, novamente, gostaria de agradecer por esse espaço, por essa conversa. E que eu estou muito feliz e não sei se tivemos alguma contribuição para a gente poder estar dialogando. Muito interessante, Lohane. Eu estava aqui conversando no chat com a Catherine, que está sendo minha aluna nesse período, né? Aí brincando com ela e falando, aí tá vendo? Tudo que eu falo nas aulas, quando eu falo de promoção da saúde, que eu dou aula de saúde coletiva e de políticas públicas. Aí eu falei, agora não tem como. Tem a especialista falando aí as coisas que eu ensino para vocês. A gente teve aqui vários elogios, né? A Marisa vai falar alguma coisa, com certeza, mas eu quero só colocar uma coisa para a Lohane, né? Que esse assunto é muito interessante e eu queria trazer uma colocação assim que eu percebo, né? Porque a Lohane fala assim a gente sabe que várias coisas influenciam a nossa alimentação. Você está ligado ao trabalho, o estresse, a ansiedade, tudo que a gente viu. Mas existem situações que também se invertem, né? Que eu queria que a Lohane comentasse um pouco sobre isso. Por exemplo, as pessoas elas reclamam que ficam muito tempo no trabalho, mas tem pessoas que depois da pandemia, por exemplo, igual a mim, que o trabalho ele foi totalmente reestruturado. Então, por exemplo, eu estou aqui trabalhando agora, e é quase 9 horas da noite, e a gente trabalha sem parar, inclusive no ambiente de casa, porque parece que o mundo ele foi atropelando uma forma de viver, entrou em uma outra forma, né? E onde você leva o trabalho para casa. Então, o professor ele já tem trabalho que leva para casa. Agora, então, com esse tempo de conexão e de você estar ligado, integrado o tempo todo, os sistemas e tal, você trabalha muito tempo em casa. E isso leva você também a ter uma alimentação ruim e acabar ganhando peso. Né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque a gente está do lado, em casa, está do lado da geladeira, está do lado do acesso à comida, e você pode simplesmente comer e continuar trabalhando. E aí, o que você pensa sobre? Não, a gente passou muito por isso ali no período da pandemia, né? E hoje em dia, né? Esses novos modelos de trabalho, né? Esses novos processos de trabalho, a gente precisa ficar muito atento, porque é exatamente isso.
Se as suas escolhas forem sempre esses alimentos que você quer ali, mais rápido, mais fácil, porque a sua rotina está corrida, porque você está aqui no computador, então você só levanta, pega ali seu alimento e consome, isso vai ser, sim, prejudicial à sua saúde. Então, precisa partir do ponto que você reflete quais tipos de alimentos que você vai ter na sua casa. Porque eu sempre falo também que se você tiver, você vai ali e pega. Mas se você não tiver na sua casa, dificilmente você vai sair daí para ir no mercado, para ir numa padaria para poder comprar. Então, também o processo se inicia por essa organização alimentar. O que você tem ali na sua casa. E também pelos processos de cuidado com você mesmo. Por que não deixar ali, igual, ó, a gente está aqui com um copo de água. No início a gente falou sobre a questão da água, né? De ter uma garrafinha de água do seu lado, de ter talvez um potinho com fruta. Por que na nossa cabeça às vezes só fica assim, eu vou ter um pacote de biscoito aqui do meu lado. Por que eu não posso ter aqui um potinho com fruta, uma banana, que eu falo que a banana, gente, é só pegar e comer. Então, assim, pensar nessas propostas para esse ambiente de trabalho de casa, né? O seu trabalho agora está na sua casa. Para você, porque senão você vai levantar aqui agora daqui a pouco, não, estou muito cansado, trabalhei muito, vou pegar meu celular e vou pedir uma comida, né? A gente sabe que é isso que acontece. Então, ter alimentos estratégicos, ter preparações estratégicas ajuda. Por isso que a gente também faz esse atendimento individual, porque a gente contribui com isso no trabalhador. Eu escuto muito nos meus atendimentos, quando um trabalhador fala assim, nossa, eu não tinha pensado nisso. Eu sempre faço isso, mas essa proposta que você me trouxe agora, eu não tinha pensado. Poxa, bacana, vou experimentar. Então, para poder estar trocando com isso e olhar para essa realidade desse trabalhador, né? Seja no ambiente de trabalho fora ou dentro de casa, né? É muito interessante você falou, e a gente alertar também que é importante ter acompanhamento da nutricionista, né? E existem opções que são saudáveis, né? A própria água mesmo, a gente acaba, por uma questão de paladar, trocando a água por alguma bebida, alguma coisa que é mais saborosa. E eu acho que melhorar a água, né? Se a gente não gosta muito da água, vamos tentar melhorar essa água, né? Botar ali um saborzinho, né? Para poder a gente ter ali também uma facilidade maior nesse consumo. Aqui a Catherine falou que poderia fazer uma trilha aqui em Niterói também, que seria interessante. E a Marisa, você ia colocar alguma coisa? Que você ligou a câmera aí, eu comecei a falar logo. A Marisa Augusta. Oi. Não, pode continuar aí, porque travou aqui, mas pode continuar, depois eu falo. Não, eu só queria saber se você ia colocar alguma coisa, você ia fazer alguma coisa. Não, na verdade, mais uma vez elogiar, né, assim, porque é isso, assim, assim como Thaisa, né, a Lohane, tem outras pessoas da equipe que trabalham com ela, tá aqui a Cíntia, a Vanessa, que é chefe da equipe delas, então, que estão aqui, parabenizar a Lohane pela explanação, que foi maravilhosa, e a gente percebe também o quanto que elas têm paixão pelo trabalho, né? Assim, ter um domínio de fato, né? São especialistas, mas também tem um domínio assim e um carinho muito grande pelo trabalho, assim. E nos traz várias reflexões, né? O Jorge fala disso, eu acho que nas aulas dele de saúde coletiva, né, tenta fazer um apanhado de tudo isso. E o mais interessante que eu queria chamar a atenção é o quanto articulado, apesar de temas, né, em alguma medida diferentes, a conversa da Thaisa com a Lohane é que é sempre pensa na integralidade. Essa semana eu vi uma divulgação, um evento de CIPAT, né, de Semana Interna de Prevenção de Acidentes, e tinha lá de brinde para as pessoas que estavam um passatempo, um Ruffles e uma suquita. Ou seja, como é que eu falando de prevenção de acidentes? Né? Não está alinhado, né? Então, a preocupação, quando elas trazem isso, é como que a saúde trabalhadora é integral e se comunica, né? Assim, eu acho que é isso que eu queria chamar a atenção e elas estão de parabéns. E uma questão que é muito importante que eu falo nas aulas é dos industrializados, né, que agora é chamado de ultraprocessado, e também o que eu acho incrível é que como que a geração, que a gente está falando de geração, fazendo a ponte que a Thaisa falou, que eu era de uma geração, sou de uma geração, ainda estou vivo, não era não, que a televisão e a notícia era considerado algo como verídico, algo verdadeiro e certo, né? E hoje em dia a gente vive numa época que nada é certo. Então eu fico pensando assim, que a gente cresceu na época da pirâmide alimentar. Então sempre quando eu conto isso e falo nas aulas, eu falo o quanto que isso é incrível, né? Como que uma geração foi enganada pela indústria para poder vender
sucrilhos e outras coisas lá de açúcar e tudo mais, de caloria vazia, e a gente acreditando que pão, massa e biscoito é a base de toda a alimentação, e aquilo foi vendido durante décadas, até que caíram lá num processo e agora a gente tem lá esse guia da alimentação. E, inclusive, a importância das nutricionistas nesse papel, também das psicólogas, né, como a gente teve antes, da interação desses assuntos, como eles são permanentes, né, e transversais, como a Marisa coloca, a gente pensar numa atividade integral para essa saúde do trabalhador. A gente traz aqui no evento. Eu queria agradecer... Desculpa, só uma coisa que é recente para mim, há uma semana que eu descobri que tem uma discussão nova assim, da OMS e da OPAS, são os determinantes comerciais da saúde. Eu não sei se Lohane, enfim, então já tiveram conhecimento dessa discussão, que fala exatamente isso, né? O estímulo a esse tipo de alimentação, né, não saudável, e o quanto isso determina, e aí fala determinando a saúde, mas é, na verdade, determinação da não saúde, né, da doença, na verdade. Então, é uma discussão super recente, tem um grupo de trabalho falando sobre isso, é um documento, e que eu acho que é uma outra vertente que eu acho que a gente precisa começar a investir e, de fato, debater sobre isso. Sim, com certeza. É importante a gente lembrar... Desculpa te cortar. E por isso foi importante essa questão das políticas públicas, né? A gente está vendo a nova rotulagem ali, né? Foi uma briga muito grande para a gente conseguir essa questão da rotulagem nutricional. Ainda não era ali o modelo excelente que a gente queria, mas já foi um ganho muito grande. Agora a gente vê ali no rótulo, né? Alto em açúcar, alto em gordura. Então, assim, essas políticas públicas, elas vêm sendo construídas a partir desse diagnóstico, né? Essa questão que a Marisa traz, desses determinantes, está muito em alta, né? Então, também, e essa questão da alimentação, da segurança alimentar, faz parte ali dessa proposta da Fiocruz, né, de saúde do trabalhador. Então, é um assunto que realmente tem sido muito debatido, e que bom por isso, né, porque a gente acaba melhorando e conversando cada vez mais com os trabalhadores sobre isso e com a população de uma maneira geral, né. Exatamente isso que eu ia falar, Lohane. Interrompeu na hora que eu ia falar dos rótulos, era exatamente, leu meu pensamento aqui. E isso pode ser um fator para você decidir ali na hora, né, chama atenção, você comprar ou não aquele alimento, que eu até falo na aula, né, que dependendo não é alimento, é produto alimentício. E aí a pessoa compra aquilo achando que está comendo, e alimento seria aquilo in natura, né? E quando a gente tem é importante também acompanhar, uma coisa que chama muita atenção, tanto na palestra da Thaisa como da Lohane, é que existem fatores psicológicos, e a Lohane traz também o ambiente como um todo no sistema, né, que a gente viu na palestra de ontem da abertura, desse aspecto sinérgico e de acumulação, né, cumulativo ao longo da vida. Então, é importante você ter acompanhamento nutricionista, do médico, ir na consulta de enfermagem quando já tem alguma patologia instalada. E o que chama atenção, que a Lohane falou, das doenças crônicas, a gente tem um país que as pessoas continuam morrendo de doença crônica degenerativa, um destaque para as doenças cardíacas, né, do aparelho circulatório, que fica uma briga ali dos números, né, que o AVC, que o certo é acidente vascular encefálico, né, se o AVE vai passar o infarto ou não, aí vem a hipertensão ali junto, que vai favorecer um ou outro, e o câncer, né, disparando aí, e tendo uma ligação muito grande com a nossa alimentação, só que a indústria, ela não vai querer, assim, é igual o cigarro, né, pagavam estudos para dizer que não fazia mal. Então, a gente vai consumir esses alimentos e alguns conservantes e até mesmo corantes que existem no Brasil, que outros países do mundo não têm. E o trabalhador fica exposto, assim como a população no geral, como a Marisa mesmo colocou, né? Você vai lá para uma ação para a saúde do trabalhador, né, e entrega ali refrigerante, corante, um monte de coisa para o trabalhador. Estiver querendo, está sendo contra, né? E a gente, desde a escola, né, que a gente tem atividades na escola também do nosso projeto, Catherine também já participou, o Gabriel, que estava aqui também, na sala, e a gente começa desde ali falando da alimentação saudável para as crianças, sempre com a equipe aí interdisciplinar, articulando tudo, para promover a saúde. Então, queria agradecer novamente a Lohane, a Marisa, a Thaisa, que estão aí,
vocês ficaram até agora. Daqui a pouco vai estar no nosso canal lá. Catherine, muito obrigado pela ajuda aqui à noite, né, nesse momento. E depois assistam lá no canal. A gente vai deixar lá para ver se vai ter comentários, a lista de presença já está aí. E agradecer novamente a todos que participaram do nosso evento. Tá bom? Então, muito obrigado. Eu vou encerrar aqui a gravação.